Shalom, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Vamos agora a mais um devocional dos Salmos no capítulo 12. O título diz assim: A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Você é meu convidado para estar comigo neste momento, para nós meditarmos desta poderosa palavra, que são o livro de Salmos, um livro precioso, maravilhoso, onde fala profundamente aos nossos corações. E hoje, no capítulo 12, diz assim: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Aqui o salmista coloca diante do Senhor um quadro que ele via naquela época, que acontecia naqueles dias, que ele via falsidade, no coração das pessoas, nos lábios das pessoas, um coração de ânimo dobre. E aqui Davi reclamava isso com o Senhor e dizia: Meu Deus, salva-nos, livra-nos da língua enganadora, do homem enganoso, do homem fraudulento, mentiroso. E nos nossos dias não está diferente. Está até um pouco pior, porque não vemos sinceridade nas pessoas. O espírito da mentira e do engano tem dominado o coração, o caráter, a personalidade do ser humano. Infelizmente, vemos isso acontecendo nos nossos dias e devemos estar atentos e vigilantes na presença do Senhor, buscando na palavra do Senhor em todo o tempo uma direção, um direcionamento e um aprendizado, porque o nosso Deus, Ele é a verdade, Ele é puro, Ele é santo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só nele encontramos a verdade. E quando estamos nele, e se estamos nele, nós também devemos refletir em nós este caráter de Cristo, de sinceridade, de pureza, de fidelidade, de ter compromisso, de honrar os nossos compromissos, honrar as nossas alianças, honrar a palavra que falamos, que liberamos, e viver também a mesma palavra, não só falar, mas viver aquela palavra. Então, que nós possamos estar atentos, assim como Davi levava diante do Senhor aquela situação e ele se sentia triste, constrangido, Aqui no versículo 6 ele diz: As palavras do Senhor são palavras puras, são como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, aqui diz: Senhor, tu guardarás, O Senhor vai guardar aquele que é justo, aquele que é sincero, dessa geração perversa. O Senhor protegerá aqueles, Pai, que são teus, os preservarás para sempre, porque os ímpios andam por toda parte, E os mais vis, os mais infiéis, os mais indignos e injustos dos filhos dos homens são exaltados. Então, vivemos uma sociedade onde o errado se torna certo e o certo está errado, onde a justiça é vista por injustiça e onde a injustiça é tida como bem-aventurada. Então há uma inversão de valores muito grande e nós devemos buscar no Senhor discernimento, sabedoria, não nos deixando contaminar com a corrupção que nós vemos nos dias de hoje, que nós possamos vigiar em todo o tempo, guardando o nosso coração e a nossa mente no Senhor, para não sermos contaminados com este tipo de pecado e com todo tipo de pecado. Que nós possamos conservar em nossos corações a sinceridade, o amor fraterno
e que a verdade seja a nossa bandeira, que possamos levantar a bandeira da verdade e sermos nós mesmos, né? Termos uma só face, sermos verdadeiros uns com os outros, porque isso é agradável diante de Deus. Que o Senhor Jesus possa falar poderosamente nos seus corações e que este Salmo 12 venha trazer para nós uma reflexão da situação, do quadro em que a sociedade está e que nós possamos não apenas acompanhar, não apenas querer ser igual, né, acompanhar o mundanismo, mas que nós possamos com tudo isso nos advertir, estarmos advertidos por este salmo, né, e nós mudarmos a nossa rota, recalcularmos nossa rota, nossa conduta diante do Senhor, porque nós sabemos que os olhos do nosso Pai, Ele vê e contempla todas as coisas na terra, em todos os lugares, e nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor, tudo está nu e patente, tudo é explícito diante do nosso Deus. Que nós possamos ser aquela pessoa que tem o caráter de Cristo para estarmos agradando ao Senhor em todo o tempo com a nossa conduta, com o nosso bom porte, com o nosso testemunho como filhos de Deus. Que as pessoas possam ver em nós a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, a diferença entre o justo e o ímpio, porque hoje já está tão banalizado que as pessoas não vêem mais essa diferença, porque até mesmo os que se dizem estar em Cristo, muitas vezes querem acompanhar o mundo, querem estar no mundo, querem imitar o mundo, acha bonito as coisas do mundo, está na presença do Senhor, mas ainda tem um pedacinho, o pé, um dedinho lá no mundo, não está totalmente com o Senhor, muitas vezes está na metade do caminho, não decide para onde quer ir, mas que hoje nós possamos meditar nesta palavra e nós sermos aqueles que desejam viver a verdade e ser aquela pessoa que vai fazer a diferença no meio em que nós vivemos, no bairro, nas congregações, né, no grupo de amizade, no meio dos parentes, dos entes queridos, que possamos fazer a diferença como aquele que realmente obedece e cumpre os princípios da palavra do Senhor. Assim nós estaremos garantindo, né, um caráter, uma personalidade, um testemunho de vida, um exemplo para aqueles, para essa nova geração que está vindo, que está chegando, para que possam olhar e ver que existe um remanescente, que ainda existem pessoas fiéis ao Senhor, sinceras, né, e que zelam pelas coisas justas, pelas coisas corretas, por aquilo que é santo e puro. Então, que o Senhor Jesus possa nos despertar nesta tarde, que esta palavra veio falar ao meu coração e espero que esta palavra tenha falado ao seu coração também, para que você possa refletir sobre isso. E se você já é esta pessoa que faz a diferença, continue assim, porque os seus frutos, né, terão uma recompensa no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é galardoador, é Ele que recompensa. E nós sabemos que estes frutos, né, que nós plantamos, nós semeamos, né, e agora nós colhemos os frutos bons, e estes frutos poderão produzir em grande quantidade, isto é, poderá servir de aprendizado, de ensino para a vida daqueles que nos observam. Que as pessoas lá fora possam olhar para cada um de nós e ver em nós a imagem de Cristo, ver em nós como realmente verdadeiros filhos de Deus. Amém? O Senhor Jesus abençoe a tua vida, a tua casa, a sua família. E que tudo aquilo que você almeja, que você planeja, segundo a vontade do Senhor, que venha cumprir na sua vida, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus não mente. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. E o Senhor é poderoso para abençoar as nossas vidas. E na palavra do Senhor está escrito, lá no livro de Deuteronômio, sobre as bênçãos e a maldição. E lá está dizendo que aquele que obedece os princípios da palavra do Senhor, aquele que obedece os princípios do Senhor, as bênçãos do Senhor correrão atrás dele, o perseguirão e o alcançarão. Então, aquele que é fiel não precisa se preocupar, né, com o amanhã, com o que será. Apenas seja aquela pessoa honesta, justa, trabalhando honestamente e confiando no Senhor, não na força do seu braço, porque as bênçãos do Senhor vão te encontrar. Vão te encontrar, vão te acompanhar, vão te perseguir, vão te achar e vão te abençoar. E você será abençoado de uma forma tão poderosa que você ficará sem palavras diante do Senhor ao ver cumprir a palavra dele em sua vida. Porque para ela se cumprir,
sempre é debaixo da obediência. Então, o Senhor, Ele é poderoso, fiel e é verdadeiro, e nele nós podemos confiar. Que nós oremos por mais pessoas sinceras, que nós oremos para que haja mais temor nos nossos corações, que nós possamos a cada dia buscar mais o Senhor, na presença dEle, aprendendo uma palavra dEle e fazermos a diferença neste mundo que tanto precisa de paz, este mundo que tanto precisa de justiça, e nós podemos fazer a diferença. Tudo começa com uma pessoa. Quando uma pessoa se posiciona, logo outras começam a se posicionar também. Mas o Senhor precisa levantar um. Quando o Senhor levanta uma pessoa, aquela pessoa começa a fazer a diferença, a dar um exemplo. E assim nós mudamos uma sociedade inteira. Podemos curar uma sociedade inteira através dos nossos testemunhos, através do nosso porte de vida diante das pessoas. Que você seja um portador da paz de Cristo, que você seja um portador do reino de Cristo, que onde você chegar, você possa estabelecer o reino do Senhor naquele lugar, e as trevas não terão poder. O espírito do engano, o espírito da mentira não terá poder de agir, porque ali você estabeleceu o reino de Deus, e o reino de Deus é amor, fidelidade, justiça e paz. Glórias ao nome do Senhor. Eu louvo meu Deus, amo esse Deus Todo-Poderoso. Minha vida é um altar de adoração e louvor ao Senhor. Minha vida é consagrada ao Senhor Jesus, uma simples serva, uma pequena serva do Senhor, mas eu tenho no meu lar, na minha casa espiritual, no meu ser, um altar ao meu Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, e nele eu confio. E me perdoe as minhas palavras simples de uma pessoa que não tem tantas palavras, né? Dizer palavras difíceis para falar, mas a gente fala da forma que o Espírito Santo nos concede, conforme também as nossas capacidades, né? E o Senhor vai abençoando e vai agindo, colocando unção nas palavras, para que nós consigamos transmitir essa palavra com amor, e que essa palavra venha trazer um efeito poderoso na sua vida, que ela venha te despertar para você buscar o Senhor, para você buscar ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra na presença do Senhor. Que você venha agradar o Senhor, que tenha um coração quebrantado, um coração sincero, assim como Davi tinha um coração quebrantado ao Senhor, que nós também possamos pedir ao Senhor este coração, que possamos agradar a Ele todo o tempo, com um coração quebrantado, prontos a aprender, né? Um coração ensinável, prontos a aprender, a obedecer ao Senhor e fazer aquilo que o Senhor tem nos instruído a fazer. É Ele que nos guia, Ele que nos direciona em todo o caminho, em toda decisão tomar. E assim o Senhor nos concede vitória. Amém? Louvo a Deus pela sua vida, te agradeço por me acompanhar até aqui, e até o próximo vídeo, onde estaremos mais uma vez refletindo sobre a palavra do Senhor. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Seja sempre bem-vindo e até mais. Tchau.